Bom, gente, vou contar duas histórias pra vocês hoje, tá? Essas duas histórias é da mesma pessoa. Ela conta, né, que antigamente, quando ela era muito nova, morava em um engenho chamado Barra do Sangue. Morava ela, a mãe dela, o pai e mais 3 irmãs e 2 irmãos. Morava nessa casa, era uma casa pequena, na beira da rodagem. Ela disse que quando era noite, se reunia ela e as irmãs delas, iam pro quarto, acendia ali o candeeiro, porque na época não tinha luz elétrica, né? Porque era muito difícil as coisas naquela época e lá não tinha. Aí ela e as irmãs dela ficavam no quarto brincando, ela e mais 3 irmãs. Pegavam os lençol, faziam dos lençol filho delas, né? E ficavam ali contando história de terror, essas coisas. Elas estavam ali brincando, né? Só que ficou muito tarde, aí decidiram dormir. Aí quando ela foi apagar o candeeiro pra dormir, ela disse que deu aquele vento bem forte dentro do quarto, aquele vento frio, gelado. Aí foi e apagou o candeeiro. Aí a irmã dela mais velha, que estavam com ela no quarto, disse: ô fulana, com essa moça que nos conta o relato, tu visse? Ela disse: ah, isso foi o vento, menina. E uma dessas 4 irmãs, infelizmente, né, já tinha falecido, né? E ela era a mais medrosa delas 4. Aí falou: aqui eu não durmo mais, né? Quando ela viu a ventania, ficou com medo. Ela: não, vamos dormir aqui de boa. Só que ela disse que quando acendia o candeeiro, aquela coisa ia lá e apagava, sabe? Dava aquele vento e apagava de novo. Elas estavam ali, né, naquela agonia com medo. Aí ela disse: de repente ouvi uma voz muito feia. Ela disse: alguma coisa ficou segurando no cabelo dela, puxou o cabelo dela e disse: eu quero seu cabelo, eu vou dormir aqui. Aí ela começou a chorar ali, né, porque essa coisa tava pegando no cabelo dela, porque ela não viu o que era, mas sentia aquilo segurando, aquela força segurando o cabelo dela e falando dentro desse quarto, né? O quarto tava escuro porque ela tinha apagado, né, o candeeiro, essa coisa. Aí ela disse que aquilo continuava ali, naquele quarto. Aí ela disse que como as 4, né, dormiam ali no quarto, na mesma cama, 2 dormiam pra cima e 2 pra baixo, né? Aí ela disse que elas na agonia ali, uma querendo ficar no canto, a outra também com medo, né? Ela disse que só escutou quando aquilo se deitou do lado dela. Disse que sentiu quando se deitou, aí de repente, buf, no chão. Porque era muito apertada, a cama era muito apertada e não cabia mais ninguém ali, né? E ela disse que sentiu quando aquela força caiu no chão. Aí ela disse que a irmã dela mais velha disse: ô fulana, foi tu que caiu da cama? Ela: não foi eu não. Aí aquele negócio dizia: foi eu vou dormir aqui. E aquela coisa continuava, né, dizendo a ela: eu quero seu cabelo, eu quero seu cabelo. E ela dizia: eu não dou meu cabelo, eu não vou dar meu cabelo a você não, né? E elas não corriam, porque a mãe e o pai dela dormiam no último quarto da casa, né? E no quarto do meio estavam os 2 irmãos dela, né? E elas que o jeito era ficar naquela moquequinha mesmo, e aquela agonia. E ela disse que elas iam lá, acendiam o candeeiro e aquele negócio apagava e dizia: eu vou dormir aqui com vocês, eu quero seu cabelo. Ela: eu não dou. Ela disse: de repente, né, a luz toda apagada, ela disse que só via aquela claridade dentro do quarto. Eu acho que você já percebeu quando alguém tá andando com uma tocha ou na mão segurando, pra clarear um lugar, uma vela na mão ou com candeeiro mesmo, né? A gente, né, vê a sombra, né, na parede da silhueta da pessoa e aquela claridade, né, da luz. E ela disse que via aquilo dentro do quarto andando, né, como fosse uma mulher andando por dentro do quarto, só que você não via a mulher, só via aquela claridade, como se fosse alguém segurando uma vela dentro do quarto. E elas ali morrendo de medo. Quando deu umas meia-noite, ela chorando, ela toda agoniada, sem poder dormir, a mãe dela chegou lá no quarto, acordou, né, chegou lá e disse: o que é que vocês têm? Vão dormir? A agonia é essa? Ela: ô mãe, né, a gente tá conseguindo dormir não, tem alguma coisa aqui perturbando a gente. Aí ela disse que a mãe dela disse: então, mas vocês vão rezar, vão rezar e vão dormir. Nessa mesma noite, a mãe dela tava com uma dor do lado da barriga. Aí ela disse que a mãe dela disse que sentiu quando essa coisa que estava no quarto perturbando as crianças foi até o quarto dela e pegou e apertou mesmo em cima da dor que ela estava sentindo. Chega, ela deu um grito. O pai dela acordou, aí ele disse: o que é? Aí ela falou: um negócio que apertou aqui mesmo na dor que eu tô sentindo. Eu fui ali, mandei as meninas orar para dormir, eu acho que a coisa achou ruim
e veio aqui e me magoou. Pela manhã ali, né, se acordaram bem cedinho, o pai dela foi trabalhar no corte de cana e a mãe dela também tinha saído para trabalhar. E ficou só elas ali, e os dois irmãos. Ao redor da casa dela tem alguns morros. E em cima, bem em cima do morro, né, tinha umas plantações, uns pés de pau para lá, né, e começaram a ouvir alguém laçando lenha, né, alguém batendo no pau ali com o machado. Aí começou a bater, aí de repente uma voz gritou: "Ô fulana!", com a irmã dela mais nova que já faleceu. Aí ela: "Senhor", aí: "Vem aqui, minha filha, traga um pouquinho de água para seu pai". Aí ela foi, né, entrou para dentro de casa, pegou água e ia saindo. Aí quando ela ia saindo, a irmã dela mais velha falou, né, "Ô fulana, tu vai pra onde?". Aí ela: "Eu vou ali levar um pouquinho de água pra papai, que ele tá ali laxando lenha, tá me chamando". Aí ela: "Olha, não vá não, viu? Não vá não, que não é pai não, que pai foi pro corte de cana. Isso aí não é pai não". Aí ela foi e deixou lá a água, né, e passou-se. Bom, agora vamos para a próxima história que ela nos conta. Elas disseram que, né, que tinha uma vizinha que tinha o nome de Antônia. Vamos dar o nome dela aqui. E ela disse que essa tal de Dona Antônia chegou na casa deles. Tava eles lá tudo reunido, conversando. Chegou lá na casa deles dizendo que tinha visto um mal-assombro. Ela disse que tava ela e o marido dela lá na sala dela e algumas pessoas conversando, e disse que sentiu quando de repente a porta estava aberta, né? Entrou uma presença na sala, aquela coisa ruim. É porque assim, quando você tá em um lugar que alguém vem chegando, você não sente, né, que alguém tá chegando? Você sente as pisadas, você sente a energia daquela pessoa, a presença, né? Então, aí ela disse que sentiu quando uma coisa entrou na sala dela, e quando chegou perto deles, no meio da sala, pegou um saco de ossos e jogou no meio deles. E ouviu uma voz quando disse assim: "Ai, tô tão cansada". Xalalalala. Aí ela disse ali, gente, que não aguentou, né? Ela e os irmãos dela tudo começaram a rir, porque não entendeu, né? Porque ela dizia xalalalala, mas ela disse que ela falou que a alma disse isso. Ficaram ali mangando, né? E depois não deram crédito à conversa dessa mulher, né? Disse que ela tava mentindo e ela foi embora. Aí, quando foi outro dia, ela disse que faltou gás para usarem ali no candeeiro, né? À noite. Aí saiu a irmã dela, a mais velha, né, e mais dois irmãos, e foram para uma venda comprar gás. Aí quando eles vinham voltando, no meio do caminho, em uma encruzilhada, viram um vulto branco na beira da estrada. De repente, aquela coisa que estava lá na beira da estrada fez... se abriu todinho, né? Se abriu. Ela disse o tamanho que era o caminho que eles iam passar, aquilo se armou como uma asas. Esse que ficou ali aberto, aquilo branco. Aí ela disse que eles ali ficaram morrendo de medo, né? Gelaram, o cabelo arrepiou e ficaram ali. E agora? O que é que nós vamos fazer pra gente passar? E ficaram ali, fecharam os olhos, né? Ficaram ali morrendo de medo. Aí abriam os olhos devagarzinho, aquela coisa ainda tava lá, eles fechavam o olho de novo. Aí depois, né, que foram abrindo, aí aquilo fez, sumiu. Aí eles vieram embora pra casa. Aí chegaram em casa, entregaram o gás, né, a mãe deles, né, ali passou o medo, né. Aí eles disseram: agora a gente vai pro rio tomar banho. Que ela disse, na realidade não era nem um rio, era mais um brejozinho, um pocinho que o pai dela tinha feito perto da casa deles, para eles lavarem roupa, né, ali fazer os afazeres de casa. Aí eles disseram: vamos pra lá tomar banho. Aí foi tudinho tomar banho no rio. Era cana do lado, cana do outro, um caminhozinho e o poço e uma tábua onde elas lavavam as roupas, né, os pratos ali. Aí quando iam chegando lá, ela disse que ouviu quando aquilo chegou, de repente jogou aquele saco de osso em cima dessa tábua e disse: ai, tô tão cansada. Aí eles, carreira, né, correram pra casa, chegaram a casa assustados. Mãe, aquele negócio que a véia chegou aqui dizendo que viu, a gente viu no também, mãe, né, a gente viu quando aquele negócio jogou aquele saco de osso e disse que tava cansado, né, ela, toma aí, tá vendo vocês no mangado da véia?
né? E foi isso, gente, foi isso que ela nos contou. E é isso, né, gente? Aí é que tá, né? Vai mangar, né? De quem vem contando as coisas, né? Eu sei que tem gente que não acredita, né? E a gente sabe, quem morreu Deus guarda, né? Mas alguma coisa tem aí, as pessoas veem. E se você não acredita, no mínimo, respeite quem de que viu, né? O respeito é sempre bom pra tudo na vida. Eu quero aqui agradecer a ela por ela ter compartilhado com a gente essa experiência que ela teve, né? A gente se divertiu muito aqui, tenho certeza, porque algumas partes foi engraçada, né? Mas outras foi bem tenebrosa e dá medo, hein? Bom, quero agradecer aqui, né? Quero desde já pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, ajudem aqui o canal a crescer, compartilhando, se inscrevendo, assistindo os vídeos, porque isso também ajuda muito. Escreva aqui no comentário, né, qual dessas duas histórias vocês mais gostaram, acharam mais legal, ou escreva qualquer coisa, vamos nos comunicar aqui, né? E deixem seu like, compartilhe, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação. E se você tiver alguma história de terror e quiser compartilhar aqui com a gente, de terror, suspense, mistério, e quiser compartilhar aqui com a gente, entre em contato comigo pelo Instagram do canal, e converse comigo e quem sabe no próximo vídeo eu conto a sua história, tá certo? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!